Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a musicoterapia, que é um dos tratamentos ou terapias alternativas que mais tem demonstrado efeitos positivos em diversos tipos de doença, especialmente nas sensações e quadros de dor, como nós vamos observar também no dia de hoje. Primeiramente, para todos aqueles que têm interesse em ver nossos quadros anteriores, onde nós já abordamos diversos temas associados com terapias alternativas, com espiritualidade e suas comprovações científicas, basta acessar o quadro no YouTube Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, e lá vocês vão encontrar todos os quadros, artigos e livros já discutidos, tá bom? E também, para todos aqueles que têm interesse, basta digitar também no Google Web Rádio Namastê, que vocês vão encontrar o nosso quadro às quintas-feiras às 19 horas e nos outros dias de horários, sempre um conteúdo edificante para o crescimento pessoal de cada um. Muito bem, então, para nós darmos início, o título do artigo científico de hoje é o seguinte: os efeitos da musicoterapia clínica na resiliência em adultos submetidos à infusão. Um estudo randomizado controlado. Esse artigo científico, ele acabou de ser aceito para publicação no Journal of Pain and Symptom Management, quer dizer jornal ou revista da dor e manejo dos sintomas. E como eu disse, ele está impresso, significa que ele acabou de ser aceito para publicação em 2020 e está para sair a edição definitiva de publicação nesse ano ainda. E o primeiro autor do artigo é o John Maldonado e a última autora é a Joanne V. Lowy. Tá? Muito bem. Dentro deste contexto, nós podemos começar a conversar sobre alguns temas que são importantes para compreendermos a importância e a relevância da musicoterapia. Primeiro, quando o artigo científico fala para a gente de infusões, é porque o artigo trabalhou com pacientes que têm câncer, tá? E eles avaliaram o efeito da associação da musicoterapia nas sessões de infusão de quimioterapia e o efeito que essa associação teria na saúde. Tá? Nós vamos aprofundar sobre isso. Mas, primeiramente, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre o câncer. O câncer ela é uma doença que está associada com a proliferação de células de forma desregulada, ou seja no local onde for o início, pulmão, mama, trato gastrointestinal, próstata, de pele, seja onde for. Quando nós falamos de câncer, nós estamos nos referindo a algumas células que normalmente se replicam, e depois que estão mais velhinhas elas morrem, mas as células, no caso do câncer, perdem a capacidade, a habilidade de morrer na hora certa. E aí elas se proliferam, elas crescem e se multiplicam, formando os tumores, Muito bem, esses tumores eles têm a habilidade muitas vezes de soltar células que se espalham pelo organismo e podem gerar outros tumores em diferentes locais, é o que nós chamamos de metástase. Normalmente nós temos diferentes fatores que estão associados com a origem do câncer, mas fatores genéticos, que cada um traz aí de herança genética, mas principalmente fatores ambientais e estilo de vida. Por exemplo, nós já sabemos claramente hoje que pegar muito sol, muito raio ultravioleta sem proteção é um fator de risco enorme para o desenvolvimento de câncer de pele e para outros tipos de câncer também. Quando nós falamos também de cigarro e bebida, que tem diversas substâncias químicas que induzem essa célula a sofrer mutação e perder a capacidade de morte, que a gente chama de morte programada, que é a apoptose. Nós temos também o estresse oxidativo, que são substâncias que geram
estresse na célula, digamos assim, fazendo com que ela tenha espécies de substâncias dentro dela que podem gerar mutações e gerar tanto envelhecimento quanto o início da tumorigênese, tá? Dentre vários outros fatores. Atualmente, é interessante esse dado, nós temos que 39% das mulheres e aproximadamente 37% dos homens terão ou já tiveram algum tipo de câncer em algum momento da vida. Isso é um índice muito alto. Está associado tanto com o aumento da longevidade, né, porque o câncer tende a aumentar suas chances com a idade, mas também com o estilo e hábitos de vida da sociedade moderna, tá bom? E nós temos terapias tradicionais, tratamentos tradicionais para o câncer. Dentre eles, eu gostaria de destacar os dois que são mais comuns, que é a quimioterapia, que é o tratamento com substâncias químicas que vão agir sobre o tumor, induzindo essas células que estão proliferando desordenadamente à morte, ou a radioterapia, que é o tratamento com frequências de radiação em cima do local onde o tumor está desenvolvendo, né? Cada caso é um caso, em cada situação clínica é indicado um tipo de tratamento diferente. E são todos tratamentos muito importantes e de forma alguma nós devemos excluir um tipo de tratamento para adicionar as terapias alternativas e complementares. Mas as terapias alternativas e complementares, elas podem gerar um benefício a mais em muitos pacientes quando associados aos tratamentos tradicionais que já acontecem, tá? Especialmente quando a gente fala da quimioterapia, é até um fator interessante. Muitas pessoas acreditam que quando vem uma pessoa com náuseas, vômitos durante o tratamento de câncer, perdendo cabelo, com dificuldades para alimentação, todos aqueles sintomas que são muito característicos muitas vezes durante o tratamento de câncer, alguns acreditam que aquilo se deve ao câncer. E não é, são efeitos colaterais, na maioria das vezes, que estão associados com as substâncias químicas da quimioterapia. Ou seja, são efeitos colaterais da cura, do tratamento em si, tá? E é claro, qualquer coisa que possa diminuir esse incômodo é muito bem-vinda, e especialmente os quadros e as sensações de dor durante o tratamento. E aí, dentro deste contexto, nós já temos com várias terapias alternativas, mas a terapia alternativa associada à música, que é a musicoterapia, gera comprovadamente por outros diversos artigos científicos uma melhora da ansiedade, melhora as ondas cerebrais, melhora as percepções do ambiente, e a musicoterapia ela pode gerar também controle de sintomas físicos, como o caso a dor, tá? Existem dois tipos diferentes de abordagens para a musicoterapia. Um é ouvir, que nós já até falamos no artigo científico anterior. Para aqueles que têm interesse, basta buscar aí no YouTube que vocês vão ver como nós já vimos que ouvir determinadas músicas durante determinados tratamentos e internações em hospitais pode acelerar a recuperação de alguns pacientes, mas existe a abordagem da musicoterapia também, onde o próprio paciente toca algum instrumento ou canta, ou seja, ele é a própria pessoa que gerará a música, tá? Aprendendo ou não, não importa. O importante é a ação de tocar ou cantar em si para gerar alguma melhora no processo terapêutico. No caso específico desse trabalho, foi feito essa abordagem de musicoterapia, onde os pacientes têm a atitude, têm a ação de tocar ou cantar alguma música. Muito bem, dentro do contexto apresentado, este estudo científico foi o primeiro que buscou, então, avaliar quais seriam os efeitos da musicoterapia tocada ou cantada pelos pacientes no tratamento ou durante a infusão
de quimioterapia em pacientes em tratamento por câncer, tá? E se isso gerava benefícios nos quadros de ansiedade, depressão, dor e também na resiliência, ou seja, a aceitação, a forma de lidar com aquele quadro de tratamento da doença. Tá bom? Muito bem. Sabendo disso, vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia e os resultados desse estudo? Muito bem. Esse estudo científico, ele utilizou a seguinte metodologia. Ele foi um estudo científico randomizado controlado, o que quer dizer que nós tivemos um grupo controle que não recebeu a musicoterapia, mas somente o tratamento convencional de quimioterapia, e o grupo testado que recebeu a quimioterapia mais a música, né, em diferentes formas. Nós vamos ver que foram 2 formas diferentes de música que foram utilizadas. No total, foram selecionados ou convidados a participar do estudo 175 pacientes que foram diagnosticados com câncer de pulmão, mama ou algum câncer do trato gastrointestinal, tá? Estômago, intestino e assim por diante. Dentre esses pacientes, 167 aceitaram participar do estudo e foram divididos então em 2 grupos. Um grupo que recebeu a quimioterapia mais musicoterapia e um grupo que recebeu somente a quimioterapia tradicional, que é o nosso grupo controle, tá bom? No grupo que recebeu a musicoterapia adicional à quimioterapia, nós também tivemos ainda uma outra divisão em mais 2 grupos, sendo 45 pacientes que tiveram intervenção cantando vocal, ou seja, eles cantavam durante, o tratamento de musicoterapia, e outros 44 pacientes receberam o tratamento de intervenção instrumental, tocando algum instrumento, mesmo sem saber, eles aprendiam a tocar, tá? E foram então tratados esses pacientes com a musicoterapia de 1 a 3 meses por 20 minutos em cada sessão. Dentro deste padrão, é importante nós compreendermos que essa musicoterapia ela foi oferecida e aplicada com questionários de avaliação da dor, da ansiedade e depressão e também da resiliência, adaptação de cada paciente. Esses questionários foram aplicados antes do tratamento e após o tratamento nos diferentes grupos, tá bom? Ou seja, todos eles passaram por uma avaliação prévia e posterior a esse período de associação da quimioterapia com a musicoterapia para o grupo tratado, tá bom? Muito bem. E quais são os principais resultados que nós observamos com este estudo? O resultado dos estudos mostrou principalmente que os pacientes que tiveram intervenção musical, seja vocal ou seja por instrumentos, tanto faz, qualquer um deles, tiveram uma melhor percepção da adaptação do processo de tratamento do câncer. Ou seja, a quimioterapia foi muito mais bem aceita, gerando um quadro de resiliência para o tratamento, tá? Ou seja, a pessoa tem a capacidade de adaptar a situação do tratamento com muito mais facilidade quando se associa a musicoterapia ao tratamento convencional. Além disso, outros resultados apontaram uma redução da percepção de dor naqueles pacientes que tiveram a musicoterapia associada ao tratamento convencional. Quando nós avaliamos a ansiedade e depressão, até que não teve neste estudo variações entre o grupo controle e o grupo que recebeu a musicoterapia, do início para o final. Mas a percepção de dor e a resiliência e adaptação, sim, foram bastante melhorados. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre esses resultados. Sobre a nossa visão espiritualista da vida, nós sabemos que o corpo físico é um instrumento que nós estamos utilizando para a nossa evolução e que as doenças acontecem por diversos motivos,
seja por fatores associados aos nossos hábitos, à nossa forma de viver, ou seja por fatores pregressos que nós trazemos conosco, seja na genética ou até mesmo perispiritualmente, se manifestando no nosso corpo físico. Todos esses fatores associados geram as doenças, mas uma coisa é fato: a forma de nós lidarmos com todas as doenças do corpo físico fazem toda a diferença na capacidade de recuperar ou não e na capacidade de como enfrentar o processo de cura e tratamento, né? Considerando aí uma frase célebre, né, que o nosso corpo físico é o mata-borrão do nosso inconsciente ou do nosso ser eterno, né? Isso quer dizer que muitas vezes as nossas desordens de excesso de ansiedade, de cobrança, a nossa não aceitação e inflexibilidade frente aos desafios da vida, as coisas que a vida nos chama para adaptação, acabam nos trazendo muitas vezes uma manifestação com o tempo de problemas no corpo físico. E o câncer é uma das principais formas de manifestação de algumas doenças, tá? Então, essa ansiedade e possessividade que muitos trazem acabam, quando acumuladas por muito tempo, se manifestando em um descontrole de proliferação de algumas células do organismo. Muito bem, sabendo disso, é claro que nós temos que buscar evitar, controlar, saber viver melhor, né? Mas também, uma vez que o problema aconteça, como foi bem citado no início, a porcentagem de pessoas vivendo mais tempo aumentou, o que aumenta também a porcentagem de pessoas que vão ter câncer em algum momento da vida. Isso também faz com que nós tenhamos que aprender a lidar com os tratamentos, né? Deus, Pai e a espiritualidade superior nos dão a capacidade, o raciocínio, a ciência, né? A pesquisa, para nós utilizarmos como ferramentas para desenvolvermos formas de lidar com as situações da matéria, né? É isso que nós estamos aqui fazendo como pesquisadores, né? E como cientistas que estão na área de saúde, tá? Isso quer dizer que nós devemos utilizar da melhor forma dessa estratégia para o nosso fim de perdurarmos ou aumentarmos a capacidade de aproveitarmos essa encarnação, esse tempo aqui nessa vida para sermos melhores. Isso nos dá uma responsabilidade, claro, mas é claro também que nós passamos agora, mais recentemente, a perceber que existe essa sutileza das terapias alternativas que afetam as nossas ondas cerebrais, o nosso campo energético, afetam a nossa forma de sentir, emitindo ondas magnéticas, elétricas e cerebrais que nos afetam no corpo físico também. E a musicoterapia afeta tanto fisicamente quanto espiritualmente todo esse equilíbrio e o balanço energético do nosso corpo, tá? Seja escutando, seja tocando, né? A música, quando equilibrada, pode ser muito benéfica. Sabendo disso tudo, o nosso convite é para que nós busquemos aceitar que nós somos seres eternos passando por um momento nesse corpo, com essa roupagem, né, deste corpo que nós temos. E temos a obrigação de cuidar muito bem dele. E isso não é só cuidar com banho, né, limpando, não é só assim. É cuidando da mente, do coração, dos sentimentos, do equilíbrio da fala, para que o resultado, o reflexo do equilíbrio e balanço íntimo também se reflita positivamente no nosso corpo, tá? Podem perceber que pessoas que são mais alegres, descontraídas, lidam melhor com os problemas que acontecem na vida de todo mundo, acabam sendo pessoas que têm uma capacidade de enfrentar melhor, envelhecem menos, têm menos tipos de doenças associadas ao envelhecimento, tá? E é isso que nós convidamos a todos a fazer. Pensar e cuidar do seu eu búdico, do seu eu interior, né? O eu eterno, a nossa alma, enquanto evoluímos aqui neste plano. Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Podem mandar suas dúvidas pela plataforma
que for, ou grupos onde vocês acessarem esse conteúdo e sugestões para novos temas, estaremos ao dispor. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.